Vamos ver como é que tá. Sim, aqui. Então, boa noite a todos. Estamos começando um pouquinho mais cedo para testar o som, para ver como é que está a qualidade do som. Qualquer coisa nós reiniciamos, né, Flor? Olha aqui. Eu já estou aqui, Flor, já apareço aqui. Eu estou aqui. Ok. O áudio tá bom hoje. Então vamos fazer a transmissão. Som tá ok. A imagem tá ok. Não tá. Falta aqui, né? Todo mundo entendendo, né? Ô, pessoal engraçado. Olha aí, meu amigo Marquinho, Fernando, Marcela. Marquinho, você está me devendo uma visita ao Ceará, Marquinho. Marquinho. É isso, olha aqui o pessoal, André Luiz. Deixa eu pegar aqui o texto da noite. Nós vamos dar continuidade ao texto dos boletins, para a gente entender como é a prática. Sábado nós tivemos o primeiro encontro do grupo de formação mediúnica, estavam quase todos presentes. Falta a gente postar a foto, domingo, falta postar a foto oficial, né? Nós tiramos sábado uma foto pra gente. Domingo, eu tô só testando você, rapaz. Só testando para ver se está atento. Então, deixa eu ver, nós estamos em março, vamos dar continuidade ao estudo do boletim. Será eu ali falando com a voz tão diferente? Então foi bem interessante, foi uma boa reunião, o pessoal está fazendo exercício. A Ana está lá embaixo recebendo, recolhendo já, acho que ela vai já subir. Ó, subiu. Vamos já começar a nossa reunião. Enquanto isso aqui vamos conversando com as pessoas de casa, as pessoas que passou bem, tudo bem. Vou conversando aqui com o pessoal de casa que já está participando aqui, ó. O Fernando compartilhou o vídeo. A Vanúzia está acompanhando ao vivo. O Marquinho está dizendo que precisa vir. Precisa, Marquinho, mas faz não sei quantos anos que tu me promete que virá. Mas eu confio, eu tenho fé. É isso aí, tá todo mundo aqui. Marcela. O pessoal está dizendo que o som tá bom. Coisa boa, só alegria. Só alegria. E hoje tem alguém nos visitando a primeira vez? É o meu amigo Fred. Seja bem-vindo, Fred. Que Deus o abençoe, que seja a primeira de inúmeras vezes. Mais um companheiro do lado de Clara, né? É isso. Agora só faltava dizer que a comentadora tá ok. Falta agora só a prece. Mas não é para desespero de ninguém. A prece é para acalmar todos. Prece para acalmar todos nós. Silva, eu estava esperando você. Se você não chegar, a gente não ia começar. Boa noite. Eduardo, faça a prece inicial por nós. Sentar aqui na cadeirinha da água. Pode sentar na cadeira da água. Então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento nesse instante
apaziguar os nossos corações, os nossos ânimos. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, envia-nos os nossos anjos guardiães e espíritos protetores, para que nesta noite nós possamos estudar esses aspectos morais, educativos para a nossa alma. Que nós tenhamos, acima de tudo, confiança e entendimento para aplicar esses ensinos na nossa vida prática. Muita paz a todos e fiquemos com Deus e com os nossos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eduardo. Voltando aqui para a cadeira da água. O Juca está assistindo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do boletim do mês de março, onde está descrito as comunicações de fevereiro, né? Nós lemos até a história daquela senhora que fez a doação. Então foi, deixa eu ver. Ia começar a próxima reunião. 10 de fevereiro de 1860. Pois é isso. Sessão geral. Então vamos lá de novo explicando para quem nos acompanha, para quem que não viu o sábado, quarta passada. As sessões gerais eram aquelas sessões da sociedade onde Kardec admitia a presença de convidados. Você não tem... A sociedade ela nunca teve reuniões como essa aqui que a gente está tendo. Uma reunião destinada à leitura e comentários. Eles não tinham. Na sociedade parisiense, nunca teve. É tanto que o modelo que nós aqui no CEAL adotamos é um modelo da chamada Sociedade de Bordeaux, que o Kardec deixa como modelo, onde ele diz que na Sociedade de Bordeaux tinha sessões destinadas ao público e as sessões de estudos com os espíritos. A Sociedade de Bordeaux, num texto chamado A Nova Sociedade de Bordeaux, fica claro que tem essas sessões nesse formato aqui que nós realizamos, e o Kardec incentiva esse tipo de reunião. As da Sociedade de Paris eram sempre com reuniões mediúnicas, sempre. Tinha sempre a participação dos espíritos, e ele dava 2 nomes para essas sessões. Sessões gerais, aquelas onde podiam ter convidados particulares, não tinham convidados. Então era sempre alternado. Sessão geral, sessão particular. Sessão geral, sessão particular. Esse era o formato. Era às sextas-feiras e... eu acho que eu estou me ouvindo em algum lugar. Não? Né? Ela tem que só diminuir o volume, senão eu fico me ouvindo. Aí eu quero me ouvir. Aí eu vou prestar atenção no que eu estou falando lá e não falo aqui, aí para lá. Cria um lapso temporal, né? Então, o pessoal de casa não sabe, o pessoal deve estar não entendendo. É que tinha o celular com a transmissão, era isso. Então, vamos lá para a sessão da sexta-feira, 10 de fevereiro de 1860. Aprovada a ata de 3 de fevereiro, né? Sempre faz essa ata, um resumo da sessão passada. Aí inicia carta com pedido de admissão que será resolvida na próxima sessão particular. Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Veja, a carta com pedido de admissão é interessante, só para que a gente perceba, não era qualquer pessoa que participava da sociedade. Então tem sempre uma carta que você escreve de punho dizendo por que que você gostaria de participar. E é apresentado nesse momento ainda é um membro. Lá na frente é que vai ser como regra, tem que ser apresentado por 2 membros. Aí, comunicação diversas. Sim, leu, né, as comunicações da semana anterior, aí vai para as comunicações diversas. Uma nota seguinte é transmitida pelo Sr. Soave, pedindo
se considera útil que faça evocação a respeito um tal senhor T, de 35 anos, residente no Boulevard do Hospital, era perseguido por uma ideia fixa, a de involuntariamente ter morto um amigo numa rixa. Malgrado tudo quanto foi feito para dissuadi-lo, mostrando-lhe o amigo vivo, ele julgava tratar-se de sua sombra. Atormentado pelo remorso de um crime imaginário, asfixiou-se. A evocação do Sr. T será feita se houver tempo. Essa é a comunicação que é dada no início da sessão. Os estudos, vejam, estudos aí é com os espíritos. 5 ditados espontâneos e simultâneos. O primeiro, pelo Sr. Rose, assinado Lamennais. O segundo, pela senhorina Eugênie, assinado Stael. O terceiro, pelo Sr. Colin, assinado Fourier. O quarto, pela senhorinha Huet, de um espírito que, diz ele, dá-se a conhecer mais tarde e anuncia uma série de comunicações. O quinto, pelo Sr. Didier Filho, assinado Charlet. Segundo ponto. Após a leitura do ditado de Fourier, o presidente observa, para a compreensão das pessoas estranhas à sociedade e quem pode não estar a par de sua maneira de proceder, que essa comunicação, à primeira vista, lhe parece suscetível de comentários, que, entre os espíritos que se manifestam, há os de todos os graus, que suas comunicações refletem suas ideias pessoais, nem sempre inteiramente justas. Conforme o conselho que lhe foi dado, a sociedade as recebe como expressão de uma opinião individual e se reserva o direito de julgá-las, submetendo-as ao controle da lógica e da razão. É essencial se saiba que ela não adota como verdadeiro tudo quanto vem dos espíritos. Por suas comunicações, o espírito dá a conhecer o que ele é no bem ou no mal, na ciência ou na ignorância. São para ela assuntos de estudo. Ela aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Evocação da senhorinha Dermille de Berna, surda muda de nascimento, viva, de 32 anos. A evocação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico, pela sagacidade e precisão das respostas que nela denota o espírito já adiantado. Já vou adiantar também que a gente vai estudar na próxima semana essa evocação dessa senhorita aqui. A evocação do Sr. T, do qual se falou antes, dá sinais de grande agitação e quebra vários lápis antes de traçar algumas linhas com dificuldades. É evidente a perturbação das ideias. Inicialmente persiste na crença de que matou o amigo. Acaba convindo que era apenas uma ideia fixa, mas acrescenta que se não matou, tinha tido vontade de fazê-lo, não o fazendo apenas porque lhe faltou coragem. São Luís dá algumas explicações quanto ao estado desse espírito e as consequências do seu suicídio. Esta evocação se repetirá mais tarde, quando o espírito estiver mais despreendido. Então, vamos lá discutir essa sessão. Você gostaria de comentar, começar? Aí a gente pode ver, né, como ele coloca, são sessões, lida e aprovada a ata, depois vem as cartas, leitura das comunicações recebidas na última sessão, que eles fazem. Aí tem as comunicações diversas, e eu achei interessante, né, porque ele vai falar dessa indagação sobre o Sr. T e que ele faz, e ele coloca a observação que a evocação do Sr. T será feita se tiver tempo. E muitas vezes era feito exatamente isso. Quando haviam esses casos que eles chamavam de casos estranhos, então Kardec sempre utilizava esses casos para fazer as investigações e assim aprender com os espíritos. Por isso que ele se interessava. Depois ele vem os estudos, lembrando que os estudos sempre eram os estudos que eram feitos com os espíritos, era a questão das evocações, né? A partir daí a gente coloca, ele descreve, sempre ele escreve assim, se
tem comunicações que foram espontâneas. Essas comunicações espontâneas são aquelas de espíritos que não são evocados especificamente. Os espíritos vêm e escrevem pelos médiuns. E aí tem as evocações particulares, como no caso que ele tinha falado, o senhor eu quero evocar tal espírito, né? Então essas são as que a gente chama de... Tem a palavra evocação mesmo, né? Comunicações dirigidas, né? E aí eu gostaria de comentar quando ele vai falar sobre a leitura da comunicação, né, que veio pelo senhor Fourier, que o presidente observa, o presidente que está sendo descrito aqui é Kardec que faz essas observações. E lembrando que como essa reunião era uma reunião geral, né, de caráter geral, então sempre tinham convidados. E esses convidados, eles nem sempre são associados ou nem sempre entendiam como funcionamento, o regulamento da sociedade, de como eram feitas as próprias evocações. Eles não sabiam a condução, como funcionava a condução da reunião. Então, aí ele faz isso, ele vai começar a descrever, assim, a orientar e a explicar. Quando ele vai falar que ele não pode estar a par da sua maneira de proceder, né? Que essa comunicação lhe parece à primeira vista sucessiva de alguns comentários. Então, é necessário analisar a comunicação. É quando a gente tem costume, quando a gente não tem o costume de analisar comunicações, quando a gente escuta uma comunicação qualquer, ou que vem que as pessoas colocam, recebi a mensagem de um espírito tal. E a gente lê aquela comunicação por ter palavras como amor, caridade, faço bem e tudo. A gente sempre acha que essas comunicações são boas. Algumas podem até ser. Só que se a gente não tem um olhar mais profundo, a gente não percebe que muitas vezes tem ideias preconceituosas, tem ideias que não, de certa forma, não fazem o bem, tem ideias que muitas vezes enfatizam o mal que existe na pessoa. Então, assim, às vezes parece ser boa, mas não são. Por isso que ele vai colocar essa questão que os espíritos que se manifestam, eles são espíritos dos homens que já morreram. Então, são espíritos como nós, que podem ser imperfeitos. Tem os espíritos bons, mas também tem os espíritos imperfeitos, que têm as suas ideias preconcebidas, que têm as suas... os seus preconceitos. E por aí vai. Então, eles podem falar tudo o que eles pensam. O problema é que a gente tem que pegar essas comunicações e analisar para ver se elas fazem sentido. E é exatamente isso que Kardec está colocando, quando ele vai dizer, muitas vezes essas comunicações são os reflexos de suas ideias pessoais, nem sempre perfeitamente justas, né? A sociedade, conforme o conselho que lhe foi dado, a recebe como expressão de opinião individual e se reserva o direito de julgá-las. Então, eu pego aquela comunicação como uma opinião individual e vou julgar, submetendo ao controle da lógica e da razão. Tudo que a gente escuta, que a gente estuda e que a gente recebe de qualquer pessoa, a gente sempre precisa pensar a respeito. Não é porque alguém está me dando um conselho que esse conselho pode ser bom para mim. Eu preciso analisar, medir as consequências daquele conselho, tanto para o lado bom como para o mal. Se pesar mais o bem, então eu acabo acatando, mas eu não posso receber como se fosse o certo e pronto, porque às vezes o que funciona para aquela pessoa não funciona para mim. Porque as comunicações, ela tem que ser justa em todos os seus aspectos, tem que ser boa para todos. Quando são boas comunicações de espíritos bons, a gente percebe que qualquer um pode pegar aquilo ali e colocar em prática. E aí é essencial que se saiba muito bem que ela não adota como verdadeiro tudo quanto vem dos espíritos, que é isso que a gente acabou de colocar. Por suas comunicações, o espírito dá a conhecer o que ele é, em bem ou em mal, em ciência ou em ignorância,
são para elas assunto de estudos, aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Então, a gente precisa pegar aquilo que é bom sempre. A gente pode fazer isso. Todas as comunicações que a gente recebe, a gente precisa pegar o que é bom e ignorar o que for mal. O problema é receber o que é mal pelo bem, né? A gente tem que receber sabendo o que a gente está... Assim, a gente tem que aceitar sabendo o que a gente está recebendo, sabendo o que é justo, o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Por enquanto é isso. Então, vamos lá, né? Ver se a gente acrescentar aqui mais algumas coisas. Vejam, primeiro, que nessa reunião há uma inversão na ordem que é o mais comum. Vocês perceberam, não sei se vocês notaram, que os ditados espontâneos vieram primeiros e depois foi a evocação. Normalmente a evocação é primeiro e depois são os ditados espontâneos. Nessa reunião foi o contrário. Mas é interessante que a comunicação diversa, né? Que foi uma nota que um membro, lembrando que nesse dia podia ter convidados, ele traz, né? Pedindo, como é o pedido? Se se considerar útil, então a utilidade daquilo que se faz é sempre o primeiro elemento. Por isso, quando a gente faz a evocação, a gente sempre pergunta se é útil para o espírito, se vai ser útil para nós. Porque se não tem utilidade, não faz sentido você fazer uma evocação. Então é o primeiro critério, né? Aí ele coloca aqui uma outra coisa que as pessoas às vezes não fica muito na dúvida. Vejam que eles tinham, para fazer a evocação, elementos mínimos. Não é assim, sem nada. Vamos evocar um espírito que eu estou pensando aqui, para ver se ele vem. Veja que ele dá uma descrição elementar dele, assim, ó. Sim, assim, botou um pequeno contexto. Ó. O senhor T, de 35 anos... onde morava, causa da morte. Então, há uma pequena descrição da situação. Há uma pequena descrição, até para saber se... É uma descrição mesmo, sabe, Moreira? Porque um roteiro pode significar muito direcionamento. Não é nem bem isso. É para dizer assim, ó, quem é mais ou menos... Até para que os médiums, que é que ele chama de comunhão de pensamentos, né, estejam como se sintonizados com aquele mesmo pensamento para evocar o espírito, sabendo o porquê que está evocando, para quê, né? Então tinha que ser pelo menos uns pequenos detalhes, não é que tem que dar muitos, mas alguma coisa. Para poder você criar uma imagem. E as pessoas sempre têm essa dúvida, devo levar o quê para a reunião? Veja que aqui tem uma descrição básica, elementar, mas tem, né? E aí ele diz que se faça esse senhor T, 35 anos, residente, né, no Boulevard do Hospital, era perseguido por uma ideia fixa. Isso é muito importante. O Kardec tem muito interesse nesse tema das ideias fixas, porque a questão essas ideias que eu carrego aqui, nesse plano, elas continuam, elas se mantêm. É fácil de eu me apartar dessas ideias ou eu permaneço? No dele era assim, a de involuntariamente ter morto um amigo numa rixa, né? Então, ele era perseguido por essa ideia que no mundo que tinha assassinado esse amigo nessa briga lá que teve, e isso o atormentava. Por mais que as pessoas dissessem o contrário, mostrando-lhe o amigo vivo, veja, olha como é interessante, porque ele imaginava que o amigo estava morto, que as pessoas mostravam o amigo vivo, e ainda assim ele não conseguia tirar isso da cabeça. Para ele tinha, né, matado lá o rapaz mesmo. Eu matei, e estava fixo na cabeça dele essa ideia. E era atormentado por um remorso
Ele tinha esse remorso desse crime imaginário, asfixiou-se, suicidou-se, né? Então, o que a gente já vai tirar de dedução aqui, de reflexão, que a gente já pode pensar aqui? Veja como é interessante esse tipo de evocação. Porque nós temos muitas ideias fixas, muitas ideias, principalmente sobre a percepção de nós mesmos. As ideias que nós não merecemos o perdão de Deus, que que aquilo que a gente fez de errado, a gente nunca vai mudar mesmo, que nós vamos ser desse jeito, e a gente vai aceitando. E essas ideias fixas, depois a gente vai ver lá no final, elas permanecem e elas são fontes de sofrimento. E o grande problema não é a fonte de sofrimento daqui, o problema é no mundo dos espíritos, quando a gente morre com essas ideias fixas, porque essas ideias fixas, elas são as únicas coisas que nós temos. Porque a gente só leva para o mundo dos espíritos aquilo que a gente tem na alma. Se eu tenho uma alma, na alma, esse tipo de ideia, a gente vai ver lá embaixo que nessa evocação, ele ainda continuava acreditando que matou o amigo. Ele permaneceu. Olhem como é interessante. Ele via o amigo encarnado e o fato de ver o amigo não era capaz de modificar a ideia que ele tinha de ter cometido o crime. Ele achava também que era uma sombra, né? Ele achava... Estava vendo o espírito. Ele pensava que era um espírito. Isso, mas vejam, para a gente perceber como quando a gente se fixa numa certa ideia, como isso é difícil para a gente mudar. Quando a gente cria ideias, às vezes a gente não quer receber ajuda, a gente se fecha e não quer receber ajuda. Tem pessoas que às vezes medicamentos não funcionam. Por quê? Porque a pessoa não acha que mereça nem o medicamento. Os medicamentos materiais da medicina ordinária sofrem isso. Às vezes tem uma rejeição porque a pessoa não aceita. Mas, por exemplo, no magnetismo a gente tem visto muito comum isso, principalmente entre os espíritas que criaram uma ideia equivocada de que não, a gente é só para servir, ninguém pode ser ajudado, porque nós estamos aqui para ajudar. Então, a gente nunca se coloca à disposição, é como se pedir, não, o meu papel é o que vai auxiliar a humanidade. É vergonhoso eu estar pedindo ajuda. E ocorre um fenômeno muito interessante, que é pessoas que procuram outro grupo espírita para pedir ajuda. Por quê? Porque ele tem vergonha de, no grupo que ele frequenta, é como se ele descesse um determinado patamar. Poxa vida, eu era ali aquela pessoa que orientava todo mundo, e agora como é que eu vou pedir orientação? Parece que a gente caiu. E não caiu, são situações da vida, é comum isso, não tem nenhum problema, a gente está aqui todo mundo para se ajudar. É vaidade, isso é bem reflexo da vaidade, mas isso é fruto das ideias fixas. A gente precisa se colocar na disposição para receber ajuda. Tem uma outra ideia muito equivocada que as pessoas têm, que dizem assim, olha, eu não peço nada a Deus, porque Deus sabe o que eu preciso. É óbvio que Deus sabe o que você precisa. O fato de você pedir, você está se abrindo, digamos, do ponto de vista espiritual para receber. A gente pede ajuda, pede amparo a Deus como sinal de humildade. Então, o ajoelhar-se, né? Eu me dobro nesse sentido, não precisa ser ajoelhar de fato, mas esse representa um pedido de misericórdia a Deus. Então, a gente pode pedir, a gente deve, não é que pode, a gente deve pedir amparo, pedir força, porque a gente, quando faz isso, se coloca na condição de quem vai receber ajuda, senão eu me fecho, e aí eu não recebo nenhum.
Eu ia até enfatizar que aqui no CEAL a gente tem como se fosse uma campanha assim que os trabalhadores do CEAL, os trabalhadores da casa, que são os primeiros, são os que devem primeiro ser atendidos. Se eles estão precisando, eles devem recorrer aos recursos da casa, seja a evocação do anjo da guarda, a aplicação do magnetismo, de passar por um tratamento de magnetismo. Então, a gente costuma dizer isso, se está precisando, fale conosco para a gente, porque a gente tem que atender primeiro de casa, até para que a gente esteja mais forte e bem para atender os de fora, porque se eu estou mal, e como é que eu vou atender os de fora se eu não consigo melhorar, se eu estou desequilibrada ou então com sentimentos depressivos, eu tenho que estar segura de mim. Então a gente faz muito isso, né? E exatamente como o Cícero colocou, que existem esses preconceitos, tipo, eu tenho que estar o tempo todo bem e aí eu não posso pedir ajuda. Não, pelo contrário, se você não está bem, peça ajuda para a gente te ajudar e você ganhar força. A gente precisa muito um do outro para isso. Eu estava até lendo quando fala dessa questão da lei sobre as leis, a lei da relação social, da lei da sociedade, que o homem ele só progride porque ele convive com o outro. Então, muitas vezes eu tenho virtudes e capacidades para te ajudar, mas eu tenho dificuldades e vícios que você tem as virtudes e as capacidades para me ajudar. Então, a gente realmente precisa um do outro para se fortalecer e aí a gente vai aprendendo um com o outro e vamos nos melhorando. Então, a gente faz questão de dizer, de abrir espaço nos trabalhos da casa para os trabalhadores, né? Por exemplo, dentro do nosso grupo de magnetismo, existem vários trabalhadores de magnetismo que recebem o tratamento de magnetismo. Então, assim, não é porque eu sou magnetizador ou porque eu sou atendente que eu não mereço ou que eu não preciso desse recurso. Algumas vezes eu vou precisar. Então, a gente deixa isso, a gente fortalece muito isso para quebrar os preconceitos como do não merecimento, como o Cícero já colocou. Mas depois eu vou voltar aqui para o rapaz, que vai aparecer mais questões sobre ele no final. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Cícero, só uma colocaçãozinha. Ainda continuando nesse mesmo aspecto do não merecimento, né? Outro diálogo que uma vez nós tivemos aqui no estudo, foi que você falou a respeito do anjo guardião, né? A gente acha que não tem merecimento que o espírito elevado, o espírito superior, venha nos ajudar. É justamente o contrário. Exatamente. Porque ele é superior, que ele pode nos ajudar, né? Nos instruir, nos dar bons conselhos. Isso. Então, assim, às vezes, até assim, alguns médiuns ficam falando, não, mas o nosso guia ele é compatível com a gente. Ele não é não espiritual elevado. Então, que é justamente o que Kardec nos explica diferente. Ele pode estar onde ele estiver, ele vai ao nosso encontro, vai, né, nos locais de dificuldade, enfim, qualquer canto que a gente chama, ele vem. Com certeza. O Eduardo lembra que a gente tem uma ideia preconceituosa também, uma ideia preconcebida, equivocada, com a ideia de que nós não temos direito ao anjo, nós não temos direito a amparo. Isso tudo vem de uma estrutura de pensar, de uma forma de pensar muito da Terra, né? Muito de planeta de provas e expiações, onde os homens são orgulhosos e quanto mais importante ele mais difícil é o acesso a ele. Quanto mais importância tem, assim, né? Social, status, mais difícil é o acesso. Fica tão longe que às vezes a gente não consegue nem tocar, de tão distante que é. Isso é uma forma de, como é que se diz? A gente perpetuar a vaidade, o orgulho, porque essas sumidades da Terra, elas são muito inacessíveis. Você não pode chegar hoje
Nem estou dizendo que ela é vaidosa e orgulhosa, né? Tô dizendo, hoje eu não posso chegar, bater na porta da rainha da Inglaterra e dizer, eu quero tomar um café com você. Não é assim que funciona. Você tem todo um protocolo, tem toda uma vestimenta, tem toda um chá, né? Tem toda uma já não posso tomar café que ela não toma, né? Então tem toda uma história, tem toda uma situação. Por quê? Porque é uma pessoa que é importante para a Inglaterra, assim, né? E uma figura mundial. Então, essas figuras importantes, elas são cercadas de segurança, são inacessíveis. E aí a gente pensa que do ponto de vista moral é a mesma coisa. E é o contrário, porque quanto mais elevado o espírito é, mais vontade de servir, mais humilde ele é, mais ele estará próximo. Isso que a gente percebe é a vaidade humana. E uma forma de quem? Aquele que era detentor do poder, principalmente os líderes religiosos, mas a religião aqui não no bom sentido, né? Porque a religião ela sempre foi um instrumento de poder. A pessoa dizia assim, olha, eu tenho a chave da tua salvação. Você vai ser salvo se eu quiser. Porque se eu não aceitar, não vai ser. Então, as pessoas tinham que ter um impacto sobre as pessoas. Então, elas construíam templos suntuosos, era difícil ver aquela pessoa, era inacessível, para que as pessoas se sentissem assim, olha, aqui, ó, eu não tenho muita condição. E assim se perpetuava as estruturas de poder, né? Mas vamos lá, os ditados, ó. Começou a reunião. Assim, o Kardec diz, né? O pedido é interessante. A evocação do Senhor T será feito se houver tempo. Não é a gente, né? Meu Deus, chega uma pessoa chorando, a gente já se desespera. Não vamos para a reunião. Daqui a pouco tem mais gente dentro da reunião que não cabe mais nem na sala. Por quê? Porque a gente quer todo mundo. E uma coisa que a gente não lembra é que não precisa que os espíritos necessariamente se comuniquem. Mas olha o rigor. Se tiver tempo, vai colocar. Mas você tem uma organização da reunião que não pode faltar. Então Kardec deixa bem claro. Aí começa os estudos com os espíritos. Primeiro, 5 ditados. Senhor Rose Lamennais. Lamennais é um espírito muito interessante. Você tem... Hã? E um dos mais difíceis de entender. E o Lamennais, deixa eu colocar aqui no IPEAC, vocês podem depois procurar o Lamennais. Vou já dizer para vocês uma curiosidade sobre o Lamennais num texto. Deus do céu. Porque isso aqui é constatações filosóficas de Lamennais, que eu acho muito engraçada a descrição que o Kardec faz do Lamennais. Ele diz assim, que o espírito continua... deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Que ele diz assim, que o Lamennais continua sombrio, como reflexões de Lamennais. Aqui não é essa ainda. Que ele diz que o Lamennais continua um espírito sombrio e meio depressivo. Ele continua como espírito. E é engraçado que as comunicações deles estão no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, para que a gente perceba que não é só o fato de você ter uma... Qual é o texto? Meditações filosóficas e religiosas, no final. Qual é o ano? 1861. Meditações... 1861. Exatamente. Meditações filosóficas de Lamennais. Lamennais escreve, aí o Kardec faz a observação logo no início, né? Aqui no final. Ele diz assim, ora, Lamennais, que sem contradita, é um espírito bom e elevado, não tem a pretensão de já ser perfeito,
e o caráter sombrio, melancólico e místico do homem incontestavelmente se reflete no espírito e, consequentemente, nas suas comunicações. As comunicações de Lamennais são caracterizadas por Kardec como sombrias, melancólicas e místicas. Só sobre esse ponto de vista, ela já seria interessante. É só para que a gente perceba que a gente às vezes pensa assim, mas fulano de tal está ali deprimido. Sim, ele tem depressão, mas ele tem qualidade também. Não é só porque uma pessoa tem uma dificuldade que isso quer dizer que ela não seja mais capaz de nada. Esse é um problema nosso. A gente pega a pessoa que tem uma dificuldade e coloca ela como um todo. Parece que ela é só aquilo. Quantas vezes você metafórico, a gente não descreve assim fulano como o bêbado. Sim, ele tem uma dificuldade. Ele tem dificuldade com a bebida, mas ele é só isso? Ele tem outros aspectos. Nós temos muitos outros aspectos. E aí a gente vai escolher o que é que a gente quer enfatizar. Então, Lamennais é um caso muito interessante de um espírito que tinha suas dificuldades, melancólico, sombrio, místico, e Kardec colocou os textos dele nas obras. Só para que a gente perceba como é o trabalho com os espíritos. Você, isso aqui está meio místico, vou jogar fora. Não. Você tira a parte mística, porque é uma característica dele, é uma característica dele, própria do espírito, mas aproveita o que ele tem de melhor. Aí ele vai, aí essa senhoria, uma senhorinha, né, Eugênia assinou Staël, o senhor Colin assinou Fourier, aí a senhorita Rouet, um espírito que diz que vai dar a se conhecer mais tarde. Outra coisa interessante, às vezes o espírito não diz o nome na hora, mas ele diz que vai dizer o nome mais tarde. E aqui o famoso espírito que a gente já fez um estudo aqui sobre Charlet. Charlet passa um tempão dando comunicações na sociedade. Passa um tempão, Charlet. Charlando, né? Charlando por lá. Através do médium Sieur Didier. São 6 meses de comunicação. Lá na frente, a gente, quando fez aquele primeiro seminário, um dos primeiros seminários aqui, a gente fez um estudo só sobre o Charlet. Aí, depois de dar várias comunicações, o Charlet já devia estar se considerando guia da reunião, um dos guias. Aí o Kardec conversa com eles. Agora eu podia lhe fazer umas perguntas? E aí ele vai mostrando toda a contradição que tinha nas questões que ele colocava. E o Charlet humildemente aceita. Eu não sei muita coisa mesmo, não, mas é tão bom falar, né? Eu sou eu, total, assim. Quando eu desencarnar, eu vou poder ver o médium dando bobeira que eu quero falar. Não sei muita coisa, não. Mas, veja, você nunca pode sentenciar um espírito numa evocação. Você tem que esperar o desenvolvimento. Nem pode aceitar, nem negar. Aguarde. Espere, tenha paciência. Então ele vai esperar Charlet 6 meses de comunicações, vindo, e o Kardec guardando. Aí depois é que ele faz as observações. Essa é a metodologia. Mas a gente não quer, a gente prefere aquelas comunicações que num só dia o espírito chega mal, se transforma e termina a reunião em 15 minutos dando conselhos e virou guia do grupo. Essa é que a gente acha que fez o trabalho. É tão paradoxal isso, que dá vontade de dizer assim, é melhor morrer, ser evocado, em 15 minutos ser transformado. Porque a gente está a vida inteira e não melhora. Em 15 minutos de evocação, conversando com a pessoa, fica bom. Na prática isso não existe. Então há um trabalho, né? Então isso é o Charlet. Passado, o Fourier era um intelectual, né, da sua época. Após a leitura do ditado, eles leram as comunicações. Nós ainda estamos na parte das comunicações espontâneas. Após, aí é o que a Ana tinha pessoas estranhas, o Kardec fez essa ressalva, que é muito importante para nós nos dias de hoje. Aquela comunicação, à primeira vista, de cara,
o Kardec já viu. Merece uns comentários, merece umas ponderações. E a primeira questão é: os espíritos que se manifestam há os de todo grau. Nenhum grupo pode dizer que todas as suas comunicações só são dos bons espíritos, dos espíritos elevados. Há espíritos de todos os graus. Se ele achar isso, já está certeza que é na fascinação, que você está mistificado. Aí eu já vi uma pessoa aqui criticando as nossas reuniões, dizendo assim: é porque no céu vocês só querem comunicação dos bons espíritos. Eu digo, é verdade, a gente só quer dos bons espíritos, mas isso não quer dizer que só venha dos bons espíritos, mas não dá para sair de casa desejando, hoje eu quero que venha um obsessor. Não, a gente tem que sair de casa querendo e somente querendo os bons espíritos. Que pena que o nosso mundo moral não permite que só eles se comuniquem. Vai vir espíritos de todas as ordens, de todas as matizes, com situações assim que vocês nem imaginam. A gente tem percebido, até foi me recomendado, não vou mais comentar, tem um espírito que provoca um determinado efeito físico, né? Um efeito físico mesmo, em algumas das sessões. Antes só era comigo, né? Aí eu ficava tão triste, só eu. Agora que tem mais pessoas sofrendo, eu fico tão feliz. Eu estou dividindo o sofrimento, né? Não, é porque o espírito, ele exala um odor desagradável, né? E eu ficava assim, meu Deus, só eu estou sentindo. Aí depois uma médium começou a sentir, aí agora a outra coordenadora já... E eu não digo nada, a pessoa já vem me falando, que eu não quero sugerir ninguém. A gente já percebeu. Só que a gente não quer dar muita atenção. Por quê? Porque é uma forma de desviar o pensamento. Você, em vez de se focar na reunião, você fica nessa sensação desagradável, porque é uma forma de iludir, assim como alguns espíritos provocam sensações agradáveis para tirar o médium do foco da reunião. Ele fica enebriado, vendo paisagens, vendo coisas, e fica e não transmite nada. E isso é uma coisa muito comum. A gente tem que ir para os dois lados. Cuidado, ressalva-se, faça a vocês que são médiuns iniciantes, que vão ter muitos, né, que estão fazendo os exercícios. As sensações é a descoberta, né? Você está aprendendo a se vincular, a perceber a presença, diferenciar. Agora não dá para o médium formado continuar só assim, estou vendo flores saindo de dentro da mesa, enrolando nos pés das cadeiras, pétalas caem do céu, luzes, cascatas de águas douradas, e o que o Espírito disse? Não dizia nada. Qual a utilidade disso? Eu não recebi nenhuma comunicação, vi cascatas, pétalas, ok. Isso eu vejo no Google também. Tem Google Imagens, você vê umas coisas maravilhosas, umas estradas lindas. O importante é receber conselho. Imaginem, você chega, tem uma pessoa sofrendo, um amigo seu está sofrendo, aí liga, aí vai na tua... Olha, você podia vir aqui conversar comigo, eu estou passando por tanta dificuldade. Aí você diz assim, eu vou. Aí quando você chega lá, você começa a jogar pétalas em cima da pessoa, e joga umas águas douradas. Você te bota para correr. Ela quer conforto, quer alento, não é pétalas nem cascatas douradas. Tá entendendo? Então a gente tem que ficar atento quando esses espíritos ficam muito nas questões físicas. A vidência é bem preocupante. Vamos lá. Então ele continua dizendo assim, Kardec continua dizendo, aos de todos os graus, que suas comunicações refletem suas ideias pessoais, nem sempre inteiramente justas. Conforme o conselho que lhe foi dado, a sociedade recebe como a expressão de uma opinião individual e se reserva o direito de julgá-la, submetendo-se ao controle da lógica e da razão. O Espírito falou, gente, é só uma opinião, não é a verdade.
O Espírito deu uma opinião, ele disse alguma coisa, e só. A opinião de um Espírito tem o mesmo valor da nossa opinião. Nós podemos dar uma opinião também. O que tem que ver é se atende o controle da lógica e da razão. Mas a gente tem que ficar atento, porque tem uma mania dos espíritos de obsessores de julgar, de inverter a comunicação, jogando a culpa na pessoa. Por exemplo, tem uma comunicação, é o espírito vinculado ao Eduardo, mas ele não presta porque ele faz isso, e ele é isso, e ele é isso, e para garantir que a gente vai ter raiva do Eduardo mesmo, ele diz, mas é desde a encarnação passada que ele não presta, desde outras vidas. Eita, isso aí não presta desde a outra existência, né? Gente, isso, não podemos cair nesse truque, não podemos cair nesse truque, porque aqui, eu não posso dizer isso assim com tanta ênfase, porque aqui deve ter muita gente boa, mas alguns que eu conheço não prestam faz tempo. É verdade. Nós não prestamos, é por isso que a gente está no planeta de provas e expiação. Estamos aqui para nos melhorar. Então, se alguém disser, um espírito vier dizer assim, olha, seu passado foi glorioso, aí você duvide desse espírito, porque nós todos estamos aqui para reparar os nossos erros, para aprender. Mas nós estamos aqui porque somos doentes da alma. E quando o espírito começa a fazer muitos elogios, você tem que ter muito cuidado, porque os elogios é só para te elevar, puxa o tapete e você cai de uma vez. Cuidado, a gente tem que ter cuidado. Quando alguém, eu sempre digo assim, quando a pessoa diz que eu presto, eu já desconfio da sensibilidade mediúnica dela. Eu digo, rapaz, como foi que eu uma vez a pessoa quis me impressionar. Eu tenho certeza que essa pessoa não está mais assistindo no Facebook. Eu fui dar uma palestra, aí a pessoa chegou e disse assim para mim, querendo me impressionar, médium, eu vejo na sua testa. Eu já fiquei preocupado, né? Será que é uma doença que a pessoa está vendo, né? Ela disse assim, eu vejo na sua testa escrito a palavra amor. Eu disse, médium fraco. Porque olha, ele poderia ter visto muita coisa na minha testa, mas amor é demais. Porque eu sei, eu me conheço, eu não ando exalando amor por aí, eu não sou a manifestação do amor, da caridade, não sou mesmo. Não sou. Eu podia ter tatuado para poder eu tentar não lembrar, ou não esquecer, né? Já pensei em tatuar assim, fora da caridade, não a salvação, para ver se no mundo dos espíritos, porque o pessoal diz que a tatuagem é para o mundo dos espíritos, né? Eu vou botar lá, fora da caridade, não a salvação, para ver se chegar lá eu lembro, assim, é isso que eu não podia esquecer, né? Mas, olha, é usar a mediunidade, é baratear a mediunidade. É nem conhecer a pessoa e já vai dizendo, olha, eu estou vendo na sua testa amor. Outra, parece anedota, mas não é. Tinha um espírito que era muito comum no meio espírita local, né? Um dia nós estávamos falando, eu, Márcia, o Tiago estava falando lá embaixo, porque os espíritos eles entram em evidência e depois somem, tem umas coisas assim. Mas era um espírito chamado Sheila. Nos grupos espíritas era muito comum Sheila. E tinha uma irmã Sheila, né? Sheila. E tinha uma ideia de que quando a Sheila se manifestava, ficava o ambiente com cheiro de rosas, né? O pessoal sentia rosas, Sheila estava presente. Aí uma vez eu vi, cheguei cedo, sempre fui chegar cedo nas reuniões do Centro Espírita, num grupo de estudo, e uma pessoa tinha passado o pano com desinfetante, que é desinfetante bem forte, né? Esses que a gente às vezes compra no meio da rua, que o pessoal faz veneno. Aí chegou duas senhorinhas assim, deve ser muito devota de Sheila. Tá sentindo a presença de Sheila? Olha o perfume no ar. E eu eu queria dizer, mas eu não disse não. Eu deixei ela pensando que era Sheila. Isso é misticismo. Isso é misticismo. Confundir o perfume dos bons espíritos com desinfetante. Estou dizendo. Aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Não pode não fugir à lógica, não pode fugir à razão. Tem que ter cuidado com isso. Oi. O cheiro de éter, mas aí é a versão Sheila enfermeira.
Não, é sério, gente, é porque tem. Não, mas é verdade. É verdade. Não, é porque associam a ela uma imagem de uma irmã ou de uma enfermeira. Quando é hétero, é nas sessões de curas. As pessoas diziam isso. E as pessoas não percebem que isso vai induzindo uns aos outros. Uns aos outros, né? Então... brincadeira aqui, gente, mas é porque a gente sabe que essas ideias se espalham no movimento espírita, jogando fora a lógica e a razão. Por que isso é importante que a gente fale sobre isso? É porque daqui a pouco as pessoas estão, pelo cheiro, definindo espírito. E a única maneira de você analisar o espírito não é o cheiro que está presente, é a lógica e a razão. O que é que ele está ensinando? Qual é o conselho que está dando? Porque senão daqui a pouco a gente está usando esses critérios. Não. E isso é importante porque nos nossos grupos a gente recebe muito essas comunicações. A pessoa vai lá receber uma comunicação e joga lá no grupo. Essas comunicações saem sendo propagadas como se fosse a verdade. E a gente não faz, a gente lê e acha maravilhoso. Então a gente tem que realmente aprender a usar a lógica e a razão para poder ver se aquilo ali faz sentido ou não. Um dia desse eu estava escutando uma comunicação que era um absurdo de tanto preconceito que existia, falando sobre... E você via que era uma questão de... se não me engano, era homofobia, né? De identidade, de gente, o que vinha de absurdo, que o espírito estava sofrendo porque tinha não tinha utilizado. Gente, aquilo é horrível. E as pessoas recebem aquilo ali e começam a utilizar aquilo para defender os seus preconceitos. E se você olhar na doutrina espírita, nas obras, nunca foi falado sobre isso. As nossas escolhas são nossas, aquilo que a gente vive, como a gente vive. A gente tem que viver a moral, tem que exercer, aprender a fazer o bem. Não é julgar os outros. E ali você via o puro julgamento de um espírito. Então, e aí você pega aquilo e utiliza para dizer que eu tenho uma razão. A gente tem que tomar cuidado com essas questões. É bem complicado. Então vamos lá. Ainda voltou, Flor? Você tá bem? Não é cheiro de rosa, é cheiro de flor, né? Então ele vai continuar dizendo que são para ele, para o grupo, né, um assunto. Por suas comunicações, o Espírito dá a conhecer o que ele é no bem e no mal, na ciência ou na ignorância. São para eles assuntos de estudo, e ela aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Então, o que a gente faz quando o Espírito se comunica? O que for bom, a gente aceita. O que for mal, a gente rejeita. A gente sempre vai ter esse critério, né? Aí, aqui evocou uma senhora viva, comunicação espontânea, teve essas orientações de Kardec. Aí teve uma evocação da senhorinha viva, né, de Berna Indermühl, né? Surda muda de nascimento, 32 anos. Aí o Kardec vai dizer que ela é uma comunicação que tem muitos aspectos importantes do ponto de vista moral e científico, e nós vamos ler essa comunicação na próxima semana, a evocação de vivo. Depois que eu falei da evocação de vivo, muita gente se candidatou para ser evocado, né? Todo mundo querendo ser evocado. Eu estava esperando para falar porque eu me lembrei da Nádia, né? Que ela tinha colocado da última vez o porquê que seria importante a evocação de espíritos vivos. E aqui a gente vai ver um exemplo bem legal de entender por que ele fazia essas evocações, de aprender com o espírito. Porque como aqui ela tinha uma dificuldade, ela é uma limitação. Então a gente vai perceber. E as respostas dela, que a gente ainda vai ver, eram bem sagazes. Por isso que o Kardec coloca como um espírito adiantado, né? Aí como ela vai dar exemplos, aqui eu escuto, ela não é no corpo. Então a gente vai perceber que o espírito tem as suas faculdades fora do corpo. Olha aqui, o pessoal, gente, eu tento, eu falo as coisas sérias, mas o pessoal fica
né? Aqui alguém já está me dizendo que já tem a explicação espírita do coronavírus. Não tem nem a explicação material do coronavírus, porque isso é da alçada da ciência, mas alguém já evocou, aí o Espírito já andaram explicando o que é o coronavírus. Não é um espírito brasileiro. Os brasileiros tinham explicado a chikungunya, a dengue, né? Mas foi explicar logo a coronavírus. Assim, é muita... Tudo aquilo que é da alçada da ciência, deixa a ciência resolver. A gente tem as questões morais para se preocupar. As questões morais é que são importantes. Embora eu tenha sempre... eu sempre tento abordar da questão moral mesmo, né? Eu sempre falava, quando falava de dengue, que eu achava dengue o máximo. Porque a dengue faz um reflexo e diz assim, olha, nós sofremos influências uns dos outros. É tanto que não adianta eu limpar a minha casa. Se o vizinho não limpa a casa dele, o foco do mosquito não fica só na dele. Então, tudo aquilo que a gente faz reflete no todo. É óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, mas isso tem que ver. Agora, você perceber, não estou dando explicação nenhuma, que não sou o Espírito explicando a causa espiritual, mas é engraçado a gente perceber como a higienização, a dificuldade de não poder mais tocar nas pessoas, não poder abraçar, porque contamina. Olha como isso é metafórico. Não estou falando de coisas espirituais, não. Estou só pensando para onde a gente não está caminhando. Até um aperto de mão, ter contato. Agora vai dizer assim, será que o tão adoecido está o nosso mundo? E aí a gente pode pensar mesmo, né? A gente vai ter que andar tudo de máscara, tudo distante um dos outros, né? Álcool gel vai virar gênero de primeira necessidade por conta de tudo isso que a gente vive nesse mundo. Então vamos lá, essa senhorita Berna, a gente vai senhorita Berna, Indermühl, vamos ver no próximo ponto. Agora vamos voltar para a evocação do Senhor T, porque a última, eu estou me focando mais nessa, porque a última é bem administrativa, né? A última sessão, a evocação do Senhor T, do qual se falou antes, então eles evocaram, deu tempo, eles evocaram. Primeiro, dá sinais de grande agitação, quebra vários lápis antes de traçar algumas linhas com dificuldades. Olha, o Espírito foi evocado, muito agitado. Olha a natureza da existência dele, como foi que ele desencarnou. Vários lápis foram quebrados. Eu estava olhando aqui para a Neuminha, já ia Neuminha apontando, né? Neuminha aponta nossos lápis tudinho, era ele quebrando e a Neuma ali apontando os lápis, né? Teve dificuldade de escrever linhas básicas. Aí o Kardec diz, é evidente a perturbação das ideias. É um termo técnico, perturbação das ideias. É que a gente comumente fala assim, o espírito é perturbado, não sei o quê. Não, quando aqui o termo técnico, quando se fala em perturbação das ideias, está dizendo o quê? Que ele não sabe ainda que morreu. Esse é o espírito em estado de perturbação. É que não tem consciência que morreu. Toda vez que a gente vê Kardec falando em um espírito em perturbação, que aqui a gente diz, menino, para de me perturbar, para a gente não ter cuidado com não confundir essa linguagem, que é a linguagem técnica que Kardec usa. Inicialmente, persiste na crença de que matou o amigo. Ele continua acreditando que matou o amigo. Acaba, como terminou a reunião, convindo que era apenas uma ideia fixa, mas acrescenta que se não matou, tinha vontade de fazê-lo. Aqui é outra coisa muito importante para nós refletirmos, espíritos encarnados. Lembra quando está no Livro dos Espíritos que nós somos tão responsáveis pelo mal que fazemos quanto pelo bem que deixamos de fazer? Aqui não é um bem que deixou de fazer, mas aquilo que a gente cria, imagina, a gente também vai continuar com uma força imensa no mundo dos espíritos. Por isso que quando a gente deseja o mal, quando a gente vibra no mal, quando a gente se envolve com questões más, elas permanecem no mundo dos espíritos.
E ele diz claramente, eu não matei, mas eu tinha vontade. E essa vontade é determinante. Para o mundo dos espíritos, essa vontade que ele tinha era determinante. O que foi que faltou a ele? Não o fazendo apenas porque lhe faltou coragem. Coragem. Então já era um freio. Porque virtudes têm que ser direcionadas para o bem. É óbvio que quando a gente pede assim a Deus força e coragem, a gente já está pressupondo que é força e coragem virtuosa. Porque todas as virtudes têm que ser direcionadas para um fim. Porque quando uma pessoa sai, por exemplo, para assaltar um banco armado, para enfrentar vigias também armado, enfrentar a polícia, ele tem que ter coragem. Porque se ele for medroso, ele não faz. Mas só que aí não é a coragem virtude, é a coragem vício. Ela é útil, porque nesse ponto as virtudes têm aquela questão aristotélica. Aristóteles diz assim: virtude é o caminho do meio, é sempre o meio. Porque se você tem demais, vira vício. Se você tem de menos, também vira vício. No exemplo da coragem, ele diz assim, né? Não sei se o Marquinhos está acompanhando, ele pode até me corrigir no quesito coragem, se é bem esse os excessos. Ele diz assim, a temeridade, ou seja, ser corajoso é virtuoso. Se eu não tenho coragem nenhuma, é a temeridade. Eu não faço nada, não tenho coragem para nada, né? Então é uma espécie de covardia, pusilânime, é o contrário. Mas também, se essa minha coragem é de tal forma que eu não tomo nenhuma precaução, eu não tenho nenhuma previdência, também é vício, porque é o excesso. Então tem sempre que ser no caminho do meio, em Aristóteles. E em Santo Agostinho, ele diz assim, as virtudes só é virtuoso se o produto das suas ações for o bem. Então, isso é como inteligência. O que é que ele chama de sabedoria? Sabedoria é o uso da sua inteligência para fazer as melhores escolhas. E quais são as melhores escolhas? Aquelas que fazem o maior bem possível. Então você tem que juntar tudo isso. Tem que fazer... tem que ter coragem para quê? Para fazer o bem. Aí é virtude. E ele diz aqui que lhe faltou coragem. Depois que esse espírito falou, São Luís dá algumas explicações quanto ao estado desse espírito e as consequências de seu suicídio. Participação do guia. Após o espírito se comunicar, quem tem que vir orientar? O guia. Explica, olha São Luís, bem metódico, didático. O espírito falou, depois São Luís dá algumas explicações quanto ao estado daquele espírito atual e as consequências do seu suicídio. Observação de Kardec, que a gente não pode esquecer. Esta evocação será repetida mais tarde, quando o espírito estiver mais desprendido. Veja, você tem que retornar. Naquele dia, não deu para, não vamos encaminhar para a luz, como o pessoal siga a luz. Não existe isso. É um processo de reflexão profunda. Embora ele já tenha, veja que ele já saiu, ele achava que, ele admitiu que era uma ideia fixa. Ele já mudou alguma coisa. Mas isso não quer dizer que esse espírito já esteja já tenha reparado, se arrependido. Por isso que ele vai ter que ser evocado novamente. Você ia falar? É que isso me lembrou da questão assim, que as explicações da questão do se o espírito pode regredir, né? Que muitas vezes, o espírito não era bom e de repente regrediu. Aí é como você colocou, assim, falando sobre essa questão da vontade, a coragem, às vezes,
vezes, quando ele vai colocar um caso, um espírito era aparentemente bom, depois ele encarnou e voltou, fez coisas ruins. Aí ele vai perguntar, o espírito regrediu? Porque é colocado que o espírito não regride. Então, como é que isso se explica? Aí ele coloca que na outra existência, por exemplo, ele não teve oportunidade de fazer aquilo que ele queria, de vontade ele tinha. Depois ele vem, encarna e tem a oportunidade de fazer, porque quando a gente... É por isso que a gente passa pelas nossas provações. Quando a gente tem a vontade, por exemplo, de ter um pensamento mal, de desejar o mal, e a gente até faz pelo pensamento, mas hoje a gente se policia para não realmente colocar em exercer e fazer a ação. Nesse caso, às vezes acontece que o espírito tem a oportunidade de fazer e ele faz. O que faltou antes ele foi a oportunidade. Então, assim, o espírito ele não regride, porém, o que pode acontecer é isso, de ele não ter tido a oportunidade de realmente fazer aquilo que ele queria. No nosso caso, estamos tendo a oportunidade também de não exercer aquilo que a gente quer devido aos maus pensamentos, sentimentos, as irritações, as raivas que a gente tem no dia a dia, e a gente tem que buscar frear essas sensações. E a outra coisa que eu queria colocar é em relação aos médios, né? A gente está começou aí os estudos da formação mediúnica, né? No domingo, começamos os nossos exercícios, e aqui eu queria chamar a atenção para que a gente aprenda a ter a disposição na hora das evocações. A gente tem um espírito em sofrimento, digamos assim, em estado de perturbação. Ou seja, nem sempre a gente só vai evocar espíritos bons. Em primeiro lugar, a gente tem que estar amparado pelos nossos anjos. E nesse momento a gente está fazendo esse exercício de aproximação com os nossos anjos da guarda, para senti-los, aprender a reconhecer. Porém, depois, a gente vai precisar estar disposto a evocar espíritos em sofrimento, como nesse caso, né? Eu preciso estar à disposição, mesmo eu não sabendo muito a condição, embora aqui tem detalhes que a gente tem mais ou menos a condição do espírito. É um espírito que se suicidou, ou seja, um espírito imperfeito. E aí a gente precisa não ter medo, né? Por isso, a importância de se aproximar do anjo da guarda. Se eu estou amparado pelo meu anjo da guarda, eu vou poder evocar um espírito como esse para ajudá-lo e para me ajudar. Porque a gente tem que lembrar que toda vida que a gente faz essa evocação desses casos, a gente sempre tem que tirar uma lição do caso. A gente sempre tem que aprender com o espírito. A gente não está só aqui para ajudar. Eu não tenho que ter essa pretensão de que eu vou ser o salvador, digamos, mas que eu posso ser salvo também, né? Aí é um exercício de humildade e ao mesmo tempo de se colocar como um instrumento útil de Deus. Porque se não fosse assim, se esses médios não tivessem feito isso que eles fizeram, e a gente vê relatos de casos nas revistas, nas obras, a gente nunca teria tido esses exemplos para a gente estudar e estar hoje aqui refletindo a respeito. A mesma coisa deve ser de todos nós. E aí, por isso que eu faço essa provocação do tipo, não tenham medo, não tenham receio, porque vamos ser instrumentos úteis para os outros e para nós mesmos, né? Opa, fiz um barulho agora. Alguma observação vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta? Pensa num povo aplicado, né? Todo mundo bem determinado aqui. O pessoal de casa... só fazendo comentários, a Júlia fez alguns comentários aqui também sobre a gente acaba acreditando em muita coisa que vê por aí, né? Então a gente é muito influenciado, é verdade, né, Júlia? Então a outra sessão ela é bem, não tem muito, é uma sessão, é uma ata que fala sobre o que vai ser feito com o dinheiro que a senhora doou, né? A doadora, no que lhe concerne, não reclama conta do emprego do... O Kardec admite, na outra sessão particular, as pessoas são admitidas. Aí ele faz apenas uma observação ao donativo, que a gente tinha visto lá que a senhora doou. Se a doadora, no que lhe concerne, não reclama contas do emprego dos fundos, não devo, para minha própria satisfação, permitir que seu emprego não seja submetido a um controle. Kardec é maravilhoso. Ele diz assim, a senhora disse que ele poderia... que ela não queria saber como é que a sociedade vai usar aquele donativo. Mas ele diz, mas eu não me permito
fazer isso para a sociedade. Ele vai explicar o que é que vai ser feito com aquela doação. Essa soma formará o primeiro fundo de um caixa especial, que nada de comum terá com meus negócios pessoais e que será objeto de uma contabilidade distinta sobre o nome de caixa do Espiritismo. Esta caixa será aumentada posteriormente pelos fundos que chegarem de outras fontes e será destinada exclusivamente às necessidades da doutrina e ao desenvolvimento dos estudos espíritas. Um dos meus primeiros cuidados será a criação de uma biblioteca especial e de assim prover, como disse, ao que falta materialmente à sociedade para a regularidade dos seus trabalhos. Então, aquele dinheiro ele vai fazer, porque ele precisava de um espaço para uma biblioteca, para guardar o material. É porque ele tinha muito material. Hoje em dia, a gente guarda tudo no computador. Ele não tinha as nuvens para guardar, né? Ele não tinha. Então, ele precisava de locais para guardar todas as comunicações. Ele tinha todos os manuscritos. Era muito material que o Kardec tinha, era muito material mesmo. E ele recebia mensalmente 2.000 revistas espíritas. Então ele tinha que daí mandar para os endereços. Era um trabalhão que ele tinha. E aí ele precisava realmente, como foi feito, de uma nova sede para a sociedade, porque não cabia mais as pessoas lá. E ele usou esse dinheiro também para poder melhorar as condições materiais da sociedade de Paris. Foi assim que ele usou esse dinheiro que ele recebeu, né? Pedi a vários colegas que aceitassem o controle da Caixa e constatassem em datas que serão ulteriormente fixadas o último emprego dos fundos. Aí ele disse quem é que vai participar das comunicações, a leitura das comunicações recebidas na última sessão e a seguir a sociedade ocupou-se de várias questões administrativas. Então a gente está vendo que nesse dia aqui não teve evocação. Não houve, os espíritos não participaram porque eram questões administrativas para serem resolvidas, né? A sociedade era uma sociedade bem dinâmica. Mas aqui, dessa última sessão, você vê que em uma sessão dessa, quando a gente lê um boletim desse, além de você meditar, refletir sobre o dia a dia da sociedade de Paris, tem todas essas questões envolvidas dos espíritos que se comunicam. Isso que a Ana acabou de falar é muito importante. Amigos, tenhamos certeza, nós que estamos nas reuniões mediúnicas, que vamos participar, os espíritos quando se manifestam, por mais sofredores que eles são, os grandes beneficiados somos nós, os encarnados. Tem uma coisa, né? Que também daqui a pouco pode ser nós que esteja do outro lado pedindo ajuda. Então, assim, nós queremos ser recebidos pelos médios. Se a gente tiver medo, a gente também vai ter que enfrentar esse medo dos médios depois. E uma questão que a gente precisa urgentemente, quem quer progredir precisa fazer uma escolha, que é aprender com os erros alheios. Se a gente observa os erros do outro e evita aquele caminho, a gente não vai precisar passar. Porque, infelizmente, a gente só aprende com as dores, com as nossas dores, com os nossos erros. Mas existe outro método. Existe o método de, observando as coisas do mundo, evitar determinados caminhos. Mas a gente observa o caminho que está sendo feito, sabe que vai dar errado, já viu várias vezes acontecendo e vai lá e faz do mesmo jeito. Sempre converso com a Márcia, quando a Márcia lê esses textos da revista, ela diz assim, olha, ali tem uma regra tão clara do que é que a gente deve fazer e a gente não faz. As regras são muito claras, Kardec deixou orientações muito claras e a gente acaba não fazendo. Cícero está me perguntando assim, a sociedade fazia sopa para distribuir ou algo do tipo, ou isso era opcional de cada membro? Não, a sociedade não tinha nenhuma atividade caritativa, não tinha nenhuma atividade promovida pela sociedade. Os membros todos faziam suas atividades. Mas não era a sociedade quem ditava o que deveria ser feito. Se alguém assistia um filme,
e viu um Kardec distribuindo sopa ali é licença poética, tá? Não era daquele jeito, não. Ele era uma pessoa muito caridosa mesmo, os relatos daquele, mas aquele ali está meio licença poética, uma panelinha no meio da rua, assim, ali está meio licença poética, tá? Não era bem daquele jeito que funcionava, não. Para quem quiser, eu tenho 2 exemplos de caridade que o Kardec fez, 2 grandes exemplos, né? Primeiro, ele foi a Lyon, para o primeiro banquete, Lyon em Bordeaux, em 62, eu acho. Aí, no ano seguinte, convidam ele de novo para ir. Aí ele faz uma única exigência. Ele diz assim, eu vou, mas eu só quero que não tenha banquete. Peguem o dinheiro e distribuam para aqueles que precisam. É uma escolha dele. Lá na frente, eu acho que uma viagem para Bruxelas, ele ia fazer uma palestra na prefeitura, no teatro da prefeitura. Aí o prefeito, por muito preconceito com o espiritismo, suspendeu a palestra para 200 pessoas. Cortou, não vai usar aqui o teatro não, porque a gente não concorda com o espiritismo. Ele se reuniu embaixo de uma árvore e falou para as pessoas embaixo da árvore. Então, o Kardec não tinha ele era uma pessoa muito simples. Muito simples. Quem? De banquete. Ele não gostava de banquete. O Kardec, eu queria deixar bem claro. Não, eu ia falar que não lembro, mas ele às vezes fazia aquelas para juntar. Sim, aí era. Aí ele abria sessões na revista e dizia assim, ó. Teve um tempo que estava passando uma fome muito grande por causa da guerra, e aí ele abre um espaço para que as pessoas façam doações, para que as doações sejam destinadas. Mas não era a sociedade. Mas ele incentivava todos os espíritas a fazer a caridade. Quando, onde, cada um ia descobrir o seu lugar de ação. Não seria determinado pela sociedade. Vocês estão entendendo? Não é que não era caridoso, não é que os membros da sociedade não fizessem caridade. Era que a sociedade de Paris não dizia onde era que você tinha que fazer. Cada um teria que buscar no seu íntimo, no seu local, o momento, como e quando agir. Então vamos... E tem assim, que ele dizia muito que cada centro deveria escolher qual o seu caráter de atuação. No caso dele, ele fazia os estudos espíritas. É por causa dele que ele deixou esse monte de coisa pra gente, né? Não tinha muito tempo. A sociedade vivia para fazer experiência, ciência espírita. Então ele tinha esse caráter de estudos e pesquisas. Mas ele mostrava os exemplos de outros centros que abriram e faziam caridade, aceitando velhinhos. Então assim, ele fala, de vez em quando ele vai falar e parabenizar essas pessoas que faziam as suas caridades de outra forma, ou que estudavam e tinham outros objetivos. Não tinha evangelização infantil, está perguntando aqui. Não tinha. Para Kardec, quem tinha que ensinar espiritismo aos filhos eram os pais. Era assim. Por isso que tem o lar da família espírita. Era a família espírita quem tem que ensinar. Para Kardec é assim. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento, lembrando a todos. Essa questão que eu falei agora é uma pergunta que a pessoa está fazendo aqui, se tinha evangelização infantil, tá? Vamos fazer uma prece de agradecimento, pedindo a Deus que nos abençoe, e lembrando que amanhã às 22 horas nós temos a nossa vibração pelos doentes, assim como nas quintas temos a aplicação do magnetismo, no sábado teremos o tratamento espiritual, na segunda dos tratamentos espirituais. É para o pessoal daqui ou o pessoal de casa? Então, é porque eu tô com as camisas que foram pedidas, né? E eu tô esperando o povo vir buscar, que eu tenho que pagar a pessoa. Então, por favor, venham buscar suas camisas. Isso é um pedido de caridade, né? Quer que eu peça durante a prece? Venham. Então vamos à nossa prece. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome.
te pedimos que nos abençoe a todos, que possamos sair daqui inspirados pelos nossos anjos, desejosos de fazer o bem, de modificar a nós mesmos. Em teu nome, Pai, damos tudo, rogando que não nos abandone, que nos proteja, que nos ampare, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima reunião.